Bom, meu nome é Pedro Jobim, estamos aqui no canal da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos entender como construir a sua meta de independência financeira e chegar lá da melhor forma possível. Bom, um dia todo mundo vai ter que desacelerar, não dá para trabalhar até a véspera da sua morte. A gente precisa saber, pelo menos em algum momento, que a gente não depende mais do nosso trabalho para poder manter a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida das nossas famílias. Tem algumas ferramentas que muitas pessoas contam, como a previdência pública, o sustento que os filhos vão prover, mas isso traz muita insegurança. O grande objetivo que todo mundo deveria ter é, ao longo da vida, acumular um patrimônio, seja em investimentos no mercado ou em outras estratégias, mas que você vai ter uma renda passiva suficiente para cobrir, pelo menos, o seu custo de vida. Para muitas pessoas, isso parece algo extremamente longe de ser conseguido. Afinal, não é feito com pouco dinheiro. E se você tem pouco tempo para chegar lá, realmente, talvez seja tarde demais, talvez o esforço necessário para chegar lá seja muito grande para a sua realidade. Mas se ainda falta mais tempo para você, se você tem aí 20, 30, 40 anos pela frente de vida produtiva, talvez esse caminho seja muito mais fácil do que você imagina. O grande aliado de todo investidor para chegar nessa meta da independência financeira são os juros compostos. Você pode, talvez, construir uma empresa que te sustente ou contar com o governo, mas tudo isso é muito inseguro. A melhor forma de você, com certeza, chegar à sua independência financeira é ao longo da vida, durante um longo período de tempo, ir poupando aos poucos. Tem aquele potinho ali separado daquele patrimônio que você não mexe até chegar na sua aposentadoria. E se você, como falamos antes, começar cedo, não precisa ser um esforço tão grande, você não vai precisar guardar uma parte tão grande da sua renda todos os meses, mas você precisa principalmente ter a disciplina de guardar um pouquinho mês a mês. Os juros compostos vão ser aí a máquina que vai fazer esse pouquinho se transformar num montante suficiente para você manter a sua qualidade de vida ali ao longo dos últimos anos da sua vida com muita tranquilidade, ou até ao longo de um bom tempo para quem aí quiser fazer um esforço maior e se aposentar muito cedo. Para entender quanto que precisa ser esse pouquinho, a gente vai fazer algumas contas. A gente vai usar nesse vídeo uma taxa de juros de 6% ao ano. Por quê? Parece pouco para quem olha aí para taxa Selic atual, parece muito quando a gente olha para a taxa Selic que a gente já teve no passado, mas é basicamente um ganho real que a gente consegue numa boa carteira de investimentos ter ao longo da vida com bastante tranquilidade. Um excelente investidor que tomar boas decisões pode ser que consiga superar esse ganho com muita tranquilidade, mas também um investidor ruim que faça uma estratégia não tão boa deve ter um rendimento pouco abaixo disso se não cometer nenhum grande erro nessa jornada. Para ter uma ideia de aonde a gente consegue chegar, a gente montou aqui uma tabelinha mostrando o que você pode fazer com R$1.000 por mês durante diferentes períodos de tempo com 6% ao ano de rentabilidade. Se você guardar R$1.000 por mês durante 10 anos, você vai chegar ali ao final desse período com R$163 mil. Não é tanto dinheiro assim, mas já é um montante consideravelmente maior do que aquilo que saiu do seu bolso. Você tirou do bolso ali R$120 mil, né, ao longo de 120 meses e agora tem ali R$43 mil a mais do que aquilo que você poupou. Quando a gente começa a aumentar um pouquinho o tempo é quando as coisas começam a ficar interessantes. Nos períodos menores, o seu esforço, aquilo que sai do seu bolso, vai ter um impacto muito maior do que o que os juros vão render. Mas se você guardar R$1.000, por exemplo, por 20 anos, você já vai ter R$462 mil. Lembrando que esses valores não são o que você realmente vai ter lá na frente. A gente está pensando em ganhos reais, acima da inflação. Então você vai ter o valor equivalente a R$462 mil
nos tempos de hoje. Esses R$462 mil, você já consegue perceber que são consideravelmente maiores do que aquilo que saiu do seu bolso. 20 anos são 240 meses, R$240 mil que você poupou, e você tem ali quase o dobro disso já investido. Ao longo de 30 anos, eu gosto de comentar da regra dos 1000, até para quem está aí na faixa dos 20, 30, até 40 anos, que ainda tem um tempo produtivo maior ao longo da vida, consegue pensar numa aposentadoria daqui a 30 anos. Você vai estar ali se aposentando com 50, 60 ou até 70 anos. Quem poupa R$1.000 ao longo de 30 anos vai ter praticamente exatamente R$1 milhão. Pensando em 6% ao ano, daria ali R$1.004.000 ao longo desse tempo, que já é o bastante para ter uma aposentadoria bem interessante ali. Se você for pensar R$1 milhão com esses mesmos 6% de ganho real, você conseguiria R$5.000 por mês para o resto da eternidade, deixaria essa renda passiva para os seus filhos e, se quiser consumir o principal, aí vai acabar tendo uma possibilidade maior ainda de renda. Eu chamo de regra dos 1000 porque isso vale para qualquer múltiplo. Se você guarda R$1.000 por mês, você vai ter ali o equivalente a R$1 milhão. Se você guarda R$3.000 por mês, 3 milhões, 10 mil, 10 milhões. Então, se você se programar dessa forma, você sabe ali, até para pensar no dia a dia, os gastos, aquela poupança que você deixou de fazer, o que ela poderia se transformar num período mais longo. Para entender bem como tudo isso funciona, a gente plota aqui então um gráfico para entender por que eu consigo tão mais, né? Nesse último exemplo dos 30 anos, a gente poupou R$360 mil e tem quase o triplo disso ao longo do tempo. Os juros compostos, eles fazem um trabalho exponencial na nossa vida. Então, muita gente fica frustrada ali no começo da vida de investidor porque acha que o dinheiro não está rendendo tanto, não está se multiplicando tanto. Mas quando a gente vê ali realmente no caminho, no início do caminho, o principal esforço é aquilo que está saindo do seu bolso. Depois, o principal ponto vai ser a rentabilidade realmente da carteira. Quando a curva começa a empinar para cima, a sua carteira começa a render, inclusive, consideravelmente mais do que aquilo que você aporta, e os seus aportes, em algum momento, começam a se tornar relativamente insignificantes. E aí é onde a magia começa a acontecer. Quando a gente começa a extrapolar esse tempo, até quando você olha para os grandes investidores, como por exemplo Warren Buffett, que é aí considerado o maior investidor da história em questão de resultados, o principal aliado deles foi o tempo. Ele está ali chegando perto dos 90 anos de idade e começou a investir com 13 anos de idade. Então, quando você coloca ali o gráfico para 40, 50, 60, 70, 80 anos de investimento, você vê que ele praticamente empina para cima, tendo um resultado exponencialmente maior. Quem guarda, por exemplo, R$1.000 ao longo de 40 anos, vamos pensar aí alguém que começou a poupar aos 20, 25 anos de idade e foi se aposentar ali aos 60, 65, vai ter quase 2.000 vezes aquilo que ele poupa mensalmente, perto de R$2 milhões. Então a gente já se aposentaria ali com uma renda perto de R$10 mil passiva por toda a eternidade. Pensando nessa caminhada, provavelmente você vai começar poupando menos, mas depois vai começar a poupar mais à medida que sua renda vai crescendo, mas aquela poupança que você tinha quando estava no início de carreira, quando ganhava menos, ela vai ter um efeito muito maior do que aquela que você faz no final, porque vai estar rendendo juros compostos durante um período muito mais longo. E aí, para entender a sua meta, como você deve poupar, a gente criou um outro gráfico aqui bem interessante, que é entender quanto que você precisa poupar da sua meta em relação ao tempo. Então, no eixo de baixo aqui a gente tem um percentual da sua meta, quanto que você quer ter de renda lá na frente, e ao lado o quanto tempo você precisa para chegar lá. Então vamos dizer, por exemplo, que você quer se aposentar daqui a 40 anos. Você precisa poupar 10% daquele valor que você tem como meta. Como que eu vou definir essa meta? Bom, você tem que analisar principalmente a qualidade de vida que você quer ter lá na frente. A sua independência financeira é atingida no momento em que seu patrimônio rende mais do que os seus gastos mensais. Vamos dizer, por exemplo, que você
quer se aposentar ganhando 10 mil reais por mês. Se você tem 40 anos pela frente, até como a gente conversou no último exemplo, você precisa guardar em torno de 10% desse valor. R$ 1.000 por mês vão te dar ali perto de 2 milhões de reais ao longo de 40 anos, e esse dinheiro rendendo os mesmos 6% ao ano, você vai ter 0,5% desse valor, que são 10 mil reais ao mês. Quando o tempo vai ficando mais curto, a percentual da sua meta que você precisa guardar é muito maior. Então a gente tem aqui, por exemplo, num período de 30 anos, você precisa guardar 20% da sua meta. Se você quer 10 mil reais, teria que guardar 2 mil reais por mês ao longo de 30 anos. Depois, a gente olha ali, se eu tiver que me aposentar daqui a 20 anos, aí eu já tenho que guardar 40% da minha meta. Se eu quero me aposentar daqui a 10 anos, aí eu já chego perto de 100% da minha meta. Então, se eu quero me aposentar daqui a 10 anos ganhando 10 mil reais, eu preciso guardar mais de 10 mil reais por mês para poder chegar lá. E aí, realmente, o negócio fica muito mais difícil. Você tem que ter uma renda hoje que seja pelo menos o dobro daquilo que você gasta para conseguir chegar no seu objetivo. Muitas pessoas conseguem fazer isso e aí é ótimo. Já vimos aqui na Rio Claro pessoas que se aposentaram, que chegaram na independência financeira com 5, com 10 anos de trabalho, mas para a maioria das pessoas o caminho vai ser um pouco mais longo. Mas, com certeza, se você criar o hábito desde cedo de guardar pelo menos ali 10% da sua renda, você vai ter uma aposentadoria tranquila e uma independência financeira, claro que dentro dos padrões de cada um, com muita tranquilidade. Se você quer uma opinião profissional e auxílio para cuidar desses investimentos, para garantir que você vai obter uma rentabilidade interessante o suficiente para chegar nessas metas o mais rápido possível, converse conosco aqui na Rio Claro para ter um planejamento profissional que vai te dizer não só quanto que você precisa guardar para chegar a essa meta, quanto qual é a melhor estratégia possível dentro da sua realidade, dentro de toda a sua estrutura financeira e também, claro, como que eu vou equilibrar essa meta da independência financeira com todas as outras metas de vida que eu tenho.